Irmãos, eu quero falar para vocês a respeito de um texto que eu quero fazer uma pequena exposição, porque é extremamente importante nós estarmos atentos às coisas de Deus. Amém? As coisas do Senhor são princípios que nós precisamos estar atentos, observá-los com todo o nosso vigor, com toda a nossa força, para nós não perdermos de vista a verdade de Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 32, versículo 4. Êxodo 32, versículo 4. Leiamos. Esteja atento a essa palavra, porque ela é de fundamental importância, irmãos. Arão, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Amém? Só esta parte do texto. Irmãos, esse texto que nós lemos, muitas vezes nós o lemos e não entendemos muito bem o que está acontecendo, por que chegou a este ponto tão terrível. Mas eu quero que você entenda o seguinte, raciocina, pensa comigo. Esse povo ficou 400 anos lá no Egito. 400 anos, irmãos. É como que se fôssemos esse povo, eles haviam entrado no Egito no ano 1600. Nós estamos em 2010. Então 1600, olha como está longe. 1600, irmãos. Mais ou menos isso. Então o povo ficou no Egito 400 anos. Diversas gerações, 70 e poucas pessoas entraram no Egito, saíram mais de 3 milhões de pessoas. Isso é para você entender que, nesse período de 4 séculos, muitos nasceram, morreram, vivendo segundo a cultura egípcia. Quando esse povo saiu do Egito, eles saíram totalmente fundamentado na cultura egípcia. Para os egípcios, cultuar os animais, insetos, essas coisas, era uma prática comum. Eles atribuíam divindade a uma série de coisas. Então, irmãos, esse povo que estava no deserto, estavam com suas mentes totalmente corrompidas, totalmente voltados para práticas que não era segundo a vontade do Senhor. Mas por que estavam assim? Porque o meio no qual eles estavam os corromperam. Abraçaram o meio no qual eles estavam. Assimilaram a cultura, as práticas, a forma de culto. E Moisés representava Deus. Com certeza viam em Moisés o Senhor. Era o sacerdote, era o principal, era o que falava em nome de Deus. Moisés sobe o monte para receber as tábuas. Aquele povo, aquela multidão, procura Moisés, não consegue ver Moisés. Sentiram-se desamparados. Desamparados, irmãos. O que vamos fazer? O nosso líder não está mais aqui. Aquele que representa Deus não está mais em nosso meio. O que vamos fazer? Aí com certeza apareceu um carinha ali mais religioso do que os outros. Lá no Egito, lembra do Egito? Façamos um Deus que represente o Deus de Moisés. Façamos uma estátua, façamos uma imagem que venha representar o Deus de Moisés. Aquele que abriu o Mar Vermelho. Então, irmãos, quando estes recolheram essas joias, esse ouro, quando fizeram esse bezerro, eles não estavam querendo adorar um Deus diferente. Eles não estavam querendo ser idólatras. Eles não estavam ali cultuando um Deus estranho. Mas eles colocaram nesse bezerro a glória do Todo-Poderoso, o Yahvé, o Jeová. Esta era a ideia, irmãos,
dos israelitas ali no Egito por ocasião do bezerro de ouro. Mas há uma questão, amados, que eles não consideraram. Primeiro, eles não conheciam Deus poderosamente, não conheceram Deus verdadeiramente. Eles queriam encaixar dentro de uma imagem a glória, o Todo-Poderoso. Seus corações com certeza estavam até bem intencionados. Não, vamos fazer, é bom. Ou nós precisamos de uma imagem. Lá no Egito nós tínhamos tantos deuses e nenhum era o Deus verdadeiro. Agora que nós temos o Deus verdadeiro, precisamos ver o Deus verdadeiro. Certamente alguns falaram. Mas o interessante, amados, é que Deus tem os seus modos. Deus tem as suas leis. Deus tem predefinido para nós formas de nos portarmos diante dele. O Senhor determinou para os seus seguidores formas de ação, de vida, de prática. E nós, amados, mesmo que tenhamos a exemplo dos israelitas no deserto, a melhor das intenções em louvarmos o Todo-Poderoso, em adorarmos o Todo-Poderoso, fazendo um bezerro de ouro, o Senhor com certeza não vai aceitar. Não vai aceitar. Sabe por quê, meu amado? Porque o Senhor tem leis, tem definições para nós. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, diz o Senhor, através de Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, com esta palavra eu quero chamar a tua atenção para o seguinte. Eu tenho batido muito nessa tecla nesses últimos tempos, porque o Senhor tem me despertado para falar sobre isso. Nós não podemos inovar a obra de Deus. Nós precisamos estar dentro do contexto do Senhor para fazermos a obra dele. E uma das formas que Deus exige de nós, uma das condições que Deus exige, é que haja santidade em nosso coração, que sejamos pessoas santas, pessoas puras, e que assim façamos a obra de Deus poderosamente. Meu irmão, eu li esse texto do bezerro de ouro dos israelitas, porque eles estavam certos que o Senhor ia ficar muito feliz com sua ação. Moisés estava no monte, eles não tinham um referencial. Façamos um bezerro de ouro. Este bezerro há de representar o Todo-Poderoso. Eles não inventaram, vale ressaltar, eles não inventaram um Deus estranho, não, de forma alguma. Eles dedicaram aquele bezerro de ouro à glória de nosso Senhor, o Jeová. Amados, em nome de Jesus, nós temos vivido dias em que o povo se perdeu, meu irmão. O povo perdeu, meu irmão, a conexão com Deus. Foi quebrada uma conexão que existia com Deus. Vivemos dias em que o homem tem feito bezerros de ouro dia após dia, e a este bezerro de ouro tem dado o nome de Deus. Mas Elias Oliveira, como isso? A igreja evangélica nem aceita imagens. Como é isso? Veja, amados, quantas pessoas estão achando um jeitinho de justificar sua vida pecaminosa diante de Deus? Quantas pessoas estão vivendo no pecado, mas querem se justificar diante de Deus como se estivessem fazendo, ou querendo fazer, ou, sei lá, realizando alguma coisa em nome de Deus, querendo desta forma se auto-justificar diante do Senhor? Eu quero dizer para você que o Senhor não aceita tais sacrifícios, tais holocaustos, porque o obedecer é melhor, como diz em 1 Samuel, o obedecer é melhor. É preciso que você primeiro encaixe-se na palavra de Deus, que tu conheças a palavra de Deus, veja se você está vivendo de acordo com os princípios definidos por Deus para a tua existência, se você está vivendo segundo aquilo que Deus diz que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que nos aproxima dele. Meu amado, minha amada, não são as nossas boas intenções
que vai nos fazer chegar diante de Deus. Sim, uma vida santa, uma vida reta. Se eu não tenho santidade na minha vida, ou se eu não vivo aquilo que Deus predeterminou para a minha existência como seu servo, predeterminou para a existência dos servos dele, se eu não vivo esta realidade, com certeza eu não vou conseguir ter o Espírito de Deus na minha vida e tampouco fazer a obra do Senhor da forma que ele exige. O homem perdeu o temor, meu irmão. O homem perdeu o temor. Perdeu o temor. Hoje as igrejas não mais falam de pecado. Por que não fala de pecado? Porque quando fala-se de pecado, espanta o cliente, espanta aqueles que estão lá dentro da nave do templo, no átrio do templo. Porque o pecado é uma palavra proibida. Falar de pecado é proibido em nossas igrejas. Sabe por quê, meu amado? Porque a igreja tem feito bezerros de ouro, e a estes bezerros tem nomeado como Jeová, Yahvé, Todo-Poderoso, Senhor dos céus, Rei dos reis. Entendeu? E esse bezerro, irmão, que não fala, que não vê, que não escuta, enfim, esse bezerro que não tem ações, ele aceita tudo. Tudo é legal, tudo é bom. E é isso, irmãos, que nós temos visto em nossos dias, nesses dias difíceis, dias do fim, dias no quais a palavra de Deus nos afirma que o amor se esfriaria. Não é um amor um para com o outro, é o amor para com Deus. O amor se esfriaria nos corações, as pessoas ficariam duras, as pessoas seriam resistentes à palavra de Deus. Novo evangelho surgiria, se possível, para enganar até o próprio eleito. Estes são os dias, meus amados. Estes são os dias. Eu sei, amados, que para muitos, quando leem a respeito dessas coisas referente ao fim, acha que ainda vai aparecer alguém, sei lá como, não sei como. Eu quero dizer para você, meu irmão, que estes já estão dentro das igrejas, pregando o evangelho falso, pregando o evangelho antibíblico, pregando o bezerro de ouro. O bezerro de ouro que carrega sobre si o nome de Yahvé, de Jeová, Todo-Poderoso. Esse bezerro que não move, esse bezerro que não escuta, que não vê, que não faz nada. Este bezerro que aceita todas as coisas, assim tem sido Deus que é cultuado dentro das igrejas. Muitos acham que Deus já não age, Deus já não faz, Deus já não é justo, a justiça do Senhor foi aposentada e fazem segundo aquilo que eles querem. Meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Porque a igreja, meu irmão, perdeu os vínculos com o Deus verdadeiro. Vive um engano religioso. São enganadas por espíritos imundos, espíritos malignos, pastores que são verdadeiros lobos, que andam errado e carregam todo um povo errado à sua sombra. Sabe por quê também, amado? Porque você não lê mais a Bíblia, porque ele não lê mais a Bíblia, porque aquele que está do outro lado não lê mais a Bíblia, porque a palavra não é mais ensinada, porque nós não precisamos mais da palavra, porque hoje a onda é outra. A onda é outra. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que isto é um engano satânico que está sendo disseminado dentro das igrejas, plantado dentro dos corações, porque o Evangelho do Senhor é imutável. A Bíblia nos afirma que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A palavra do Senhor não volta atrás. A palavra que Deus nos deixou, essa palavra que nós temos nas mãos, 2000 anos atrás praticamente, ela foi fechada, ela continuará valendo por toda a eternidade. Consequentemente, nós estamos no contexto da Bíblia e é preciso observá-la, observar os seus princípios, a exemplo daqueles da igreja de Bereia que ouviam a palavra, mas iam lá consultar para ver se os apóstolos estavam pregando alguma coisa que estava de acordo, que estava dentro da Torá, dentro da lei. Mas hoje, amados, muitos estão na igreja
em busca, não sei de quê, não do Senhor, em busca de cura, em busca de bens, em busca de esposa, em busca de namorados, em busca de tantas coisas, mas esquecem que é primeiro buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescidas. Hoje nós vemos, irmãos, que o bezerro de ouro que leva o nome de Jeová, que leva o nome de Senhor, não escuta, não fala, não emite opiniões, permite que o homem busque uma série de fatores em primeiro lugar. E quando sobra espaço, lá atrás do morro, buscam também um pouquinho ao Senhor Deus. Este é o bezerro de ouro que está nas igrejas. É o bezerro de ouro que leva o nome de Deus. Para você que está ouvindo pela metade esta palavra, quando o povo de Israel fez aquele bezerro de ouro, eles não estavam criando um Deus, um novo Deus. Eles estavam fazendo uma representação física de Jeová, de Yahvé, do Deus Todo-Poderoso. Eles criam que através daquele bezerro poderiam cultuar o Deus de Israel. E esse mesmo bezerro, irmão, está nas nossas igrejas hoje. Porque o povo vê no bezerro o Todo-Poderoso, mas esquecem que o Senhor é justo, a sua palavra é infinita, é real. E o que nós precisamos para nossas vidas está dentro da palavra. E se eu não me encaixo nesta verdade do Senhor, se eu não busco esta verdade de Deus para a minha vida, certamente eu não herdarei o reino dos céus, bem como não terei autoridade para ministrar a palavra, para fazer a obra do Senhor nesta terra. Irmãos, sem o Espírito Santo é impossível fazermos a obra de Deus, e o Espírito de Deus só habita em templos puros, isso que diz a palavra. Precisa ler a palavra. Mas Elias Oliveira, Deus entende a minha situação, Deus sabe que eu não posso mudar a minha situação, Deus sabe que eu não posso isso, não posso aquilo, eu sei que eu estou mais ou menos assim, não estou bem de acordo com a palavra, mas Deus entende, Deus há de compreender. Eu quero falar para você, meu irmão, que você está sendo movido por um espírito de engano, ou no mínimo pela tua carne, porque Deus não entende. Deus não entende. Deus é justo, e Ele predeterminou que sem santidade é impossível ver a glória de Deus, sem santidade é impossível entrar no reino dos céus, sem santidade é impossível estarmos na presença de Deus. Consequentemente, esse círculo fechou, meu irmão. E se você está em alguma forma de pecado, meu querido, se você está cultuando uma forma de pecado, seja ela qual for, sei lá, um pecadinho pequeno, né? Pecadinho pequeno, como dizem por aí, é um pecadinho. Eu quero dizer para você que a tua passagem para o reino das trevas está comprada e você está embarcado no ônibus do inferno. Elias Oliveira não fala desse jeito. Irmão, falar como? Não tem outra palavra. Meu Deus, não tem outra palavra. É assim que diz a Bíblia, que o pecado faz separação entre Deus e homem. Pecado faz separação entre Deus e homem. Falar mais o quê? Se você está em pecado, meu querido, não é porque você dá dízimo, porque você é dizimista, ofertante, você oferta, você faz isso, faz aquilo, você empresta o carro para a igreja, você prega na frente da igreja, você, enfim, é presbítero, diácono, apóstolo, seja qual for o título eclesial. Se você não é santo, se você está em pecado, não importa o que você faz, você está separado de Deus. Elias Oliveira, mas meu pastor diz que eu posso, sei lá, meu pastor Elias Oliveira. A Bíblia nos diz que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas. E o que nós temos visto de falsos profetas dentro das igrejas. E eu quero dizer para você que não é igrejinha de esquina não, viu, irmão? Dentro das igrejas grandes, ministérios grandes. O que tem de falso profeta dentro das igrejas não está nem escrito. Nunca houve tanto falso profeta quanto em nossos dias. Mensagens vazias,
mensagens mentirosas, mensagens profanas, mensagens antibíblicas, consequentemente anticristãs, são pregadas diariamente em tantas igrejas, e o povo está comendo, e o povo está se alegrando, estão fazendo festa, estão fazendo holocausto, estão fazendo sacrifício, mas o Senhor diz, através de Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Amém? Amado, se porventura você não está aí legal, se você não está aí bem, está em pecado, mas você acha que Deus te perdoa, Deus está te aceitando, porque Deus não te matou ainda, porque Deus não te fulminou ainda, como fez com aquele casal lá do Novo Testamento? Ah, está numa boa, Deus não me matou, Deus não me castigou, Deus não usou nenhum profeta para falar do meu pecado, Deus não fez isso, não fez aquilo. Eu quero dizer para você que você está aí, exemplo do povo lá no deserto, prestando culto ao bezerro. O bezerro que tinha nome de Deus, o Todo-Poderoso, mas era só uma imagem. É isso que muitos têm feito, meu irmão. E eu quero dizer para você ainda, afirmar, à luz da palavra de Deus, que aqueles que não buscam o Senhor, aqueles que não amam a Deus acima de todas as coisas, não herdarão o reino dos céus. Se tu não abandonares o teu pecado, seja ele qual for, impossível a tua entrada nos céus. Ah, Elisa Oliveira, e as minhas bênçãos? Eu sou tão abençoado, eu fui até promovido no meu trabalho, eu fui até promovido, ou recebi um aumento salarial, Deus me deu uma casa, Elisa Oliveira, me deu um carro zerinho, me deu isso, me deu aquilo, Elisa Oliveira. Como é que você fala isso? Olha o testemunho prático, o testemunho do dia a dia, Deus tem me abençoado. Está em pecado, meu irmão? Está vivendo o pecado? Você está sendo enganado por Satanás. E as tuas bênçãos com certeza são maldições, porque não procedem de Deus, porque o Senhor não tem prazer no pecado, nem na vida que vive no pecado. Que você possa refletir, meu irmão. Analise se você não está servindo também o bezerro de ouro que tinha nome de Deus, que representava Deus lá no deserto. Analise. Será que você também não está no mesmo lugar? Eu quero lembrar a você que o bezerro de ouro foi destruído. E aqueles que um dia cultuaram o bezerro de ouro lá no deserto, precisaram voltar atrás, rever os seus conceitos e traçar novos objetivos de vida, objetivos de santidade, de pureza, de retidão, de observação da palavra de Deus. A palavra do Senhor não caducou, não há de caducar. A palavra de Deus é eterna. Lembre sempre disso. Amém? Que Deus abençoe muito a tua vida. Muito obrigado pelo carinho da tua presença com a gente. Que a glória do Senhor envolva, que o Espírito de Deus envolva a tua vida, visite a tua vida e traga e dê sentimento de pecado. E traga e mostre o pecado na tua vida, para que você possa confessá-lo, mudar de vida e com certeza servir ao Senhor poderosamente e por fim estar na glória com Deus. Que Deus te abençoe e te guarde.